Ok, então vou aqui partilhar o ecrã. Pronto, e a sessão de hoje basicamente vai ser sobre agendamento, especificamente de consulta, porque depois vamos ter outras sessões também de agendamento relacionadas aos vários tipos de exames e tratamentos. Portanto, aqui será mais numa ótica de agendamento de consulta. Pronto. Em relação aqui ao desenho de processo que nós fizemos como sugestão para o processo to be, basicamente o processo inicia com o contacto do cliente à unidade, quer seja presencial, quer seja telefónico, e depois o administrativo faz aqui a identificação do cliente. E assim que o administrativo faz a identificação no cliente na funcionalidade de agendamento, aquilo que nós vamos sugerir é que seja logo, caso o cliente tenha pedidos de agendamento pendentes, haja a sugestão do sistema de que devem ser utilizados os pedidos como base daquele agendamento. Isto se houverem pedidos. Pronto, se existirem, o sistema vai sugerir e o administrativo tem que selecionar qual é o pedido ou os pedidos que quer utilizar para fazer o respectivo agendamento. E basta selecionar cada um dos pedidos que pretende agendar. Caso não existam, então aquilo que o administrativo vai fazer é identificar o serviço e o ato médico para o qual quer fazer o agendamento. Depois vai existir aqui uma validação da... Rita, tenho uma dúvida. Em relação ao selecionar os pedidos de agendamento pendentes, é possível selecionar logo vários? E quando se vai para a pesquisa de vagas aparece logo tudo? Ou temos que fazer pedido a pedido? A ideia é poder selecionar logo vários. Ok. Os que estão a laranja são aqueles que são gap, que na verdade não existe. O sistema não o faz, mas é aquilo que nós vamos propor que passe a fazer. E para disponibilizar os vários pedidos, a ideia é logo poder selecionar mais do que um. Estar a fazer um a um na prática, não é? Pronto, caso então não tenham os pedidos, identifica o serviço e o ato médico, faz eventualmente a validação da EFR, ou seja, na prática, validar se a EFR que ele tem associada na ficha é aquela que ele quer fazer a marcação. Caso não seja, tem que fazer a alteração da EFR apenas para o agendamento que está a fazer. Depois vai fazer a identificação da unidade, que podem ser, neste caso, uma ou várias unidades. É obrigatório colocar a identificação da unidade? Neste momento, conforme o eco está, sim. Okay. Mas não colocando, na prática não colocando, ele vai mostrar todas as unidades. Certo. Não é? No limite aquilo que podemos fazer é, por defeito, ter todas as unidades selecionadas. Não queiram todas as unidades, retirar. Certo. Depois de selecionadas as unidades, o sistema vai verificar se o cliente já teve para o mesmo serviço e ato médico algum episódio anterior. Rita, só voltando um bocadinho atrás, ali quando se coloca a identificação do serviço e do ato médico, qual é a diferença de colocar depois mesmo o interveniente ou não colocar o interveniente? Isto porque podemos, à data de hoje, ou pesquisamos sem interveniente ou pesquisamos logo diretamente com interveniente. Imagina, eu quero marcar uma consulta para o doutor X. Sim, está aqui neste passo à frente, que é, ou seja, aqui, se o cliente tem ou não preferência pelo médico, e se tiver, eu seleciono o médico, se não tiver, eu faço uma pesquisa sem médico e, no fundo, ele vai-me libertar todas as slots, independentemente do médico. Ok. Tá bem. Ok? Pronto, então, se o cliente já teve episódios anteriores para o mesmo serviço e ato médico, então o sistema vai automaticamente associar o médico do último episódio idêntico que o cliente teve. E, posteriormente, é então feita a pesquisa das vagas. Caso o cliente não tenha tido ainda nenhum episódio idêntico, então vamos aqui questionar o cliente se tem ou não alguma preferência pelo médico.
Desculpa lá ser chato, nesta associação do médico em que o cliente já teve ou não um episódio, Sim. é feita alguma diferenciação entre exames ou consultas? Isto porque, normalmente, para consultas, o cliente vai sempre ao mesmo médico, né? Só se pedir é que Sim. altera. Mas para exames, na maioria dos casos, quer a vaga mais próxima. Certo. Sim, eu diria que esta associação, isto só vai acontecer para consulta, mesmo consulta. Está bem. Ok. Depois, o cliente, se tem preferência por um médico específico, vamos então identificar qual é o médico que o cliente tem preferência e depois proceder à pesquisa das vagas, ok? Se ele não tiver preferência, faz automaticamente a pesquisa das vagas e como estava a referir, devolve todas as vagas que existirem para as condições que foram colocadas, independentemente do interveniente. Depois das vagas estarem disponibilizadas, o administrativo seleciona a vaga pretendida, de acordo com aquilo que também o cliente pretende. Depois vamos ter, não existe atualmente, mas teremos a possibilidade de fazer a consulta do preço do ato e também poder adicionar uma nova entidade e fazer a comparação de preços do mesmo ato, mas para diferentes entidades, no caso de que o cliente tenha mais do que uma entidade e, no fundo, queira perceber qual é a entidade mais vantajosa para aquele episódio. Mas, Rita, e como é que isso depois vai ver as restrições da agenda do médico? Porque imagina, eu pesquisei como médis uma consulta para o Dr. Sousa Coutinho. E a seguir, quando chego aqui a esta fase, vejo que pela médis é 35 euros. Mas tento ver quanto é que é pela ADSE e vai-me dizer que para a ADSE são 3,99 euros. Mas, na realidade, ele não tem acordo com a ADSE. Não sei até que ponto é vantajoso estar a fazer esta comparação nesta altura. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Ou seja, estar a induzir erro, porque temos muitos clientes, a maioria dos casos, tem clientes que têm um seguro e um subsistema público, não é? Certo. Mas temos incompatibilidades de agendas que não... Ou seja, depois de eu dizer, sim, o Dr. Sousa Coutinho tem vaga para amanhã. Depois de já estar a dar a vaga, é que vou dizer que, olha, não, mas se for para a ADSE é um preço, se for para a Médis é outro. Certo, estou a perceber. Ou seja, então, Acho que podemos dar o preço no fim, que é o que é suposto, ou então antes. Agora, nesta fase, antes da... Não sei se estou aqui neste meio, acho que é um risco. Ou seja, possivelmente fui eu que não acompanhei este passo. Mas como é que eu tenho mais que uma entidade? É que está na ficha e é que eu utilizo para a marcação? Desculpem, se calhar fui eu que não a percebi. Não, no caso, a ideia seria, eu antes da marcação identifico logo qual é a FR. Pode ou não ser aquela que está na ficha, não é? Mas o cliente pode ter outra entidade, na prática, um subsistema de saúde. E querer saber qual é o preço para, por exemplo, uma multicare e para perceber qual é a mais vantajosa. Mas era aqui que eu colocava, no validar EFR, é aqui que eu coloco mais do que uma entidade? Pois, agora tendo em conta aquilo que o Tiago me está a dizer, se calhar faria sentido eu colocar logo ao início, porque lá está, por causa das restrições, porque eu posso pesquisar vagas só com base na entidade que quer e depois chegar ao fim e o cliente dizer que quer saber o preço também para a ADSE. Saber o preço na prática não é um problema, não é? O problema é saber se aquela vaga que estamos a selecionar também existe se for a ADSE. E a minha questão é que até que ponto é que acrescenta nesta fase ir dizer outros preços, tem alternativos, se a seguir vou gravar e não vai dar para gravar, porque vai dizer que o médico não tem agenda, não é? Certo. Mas atualmente já tem esta comparação de preços no Omnicuf, certo? Diz. Esta comparação de preços no Omnicuf, vocês já o fazem, certo? Sim, no final. Não fazemos comparação, nós mostramos os preços todos. De tabela, sim. Daquela entidade que está a ser marcada. Portanto, aqui a minha dúvida era, se eu selecionava mais que uma entidade neste passo aqui do validar EFR, ou se não o fazia, como é que aparecia aqui a consulta de pressária? Iria aparecer as entidades todas? Estava a imaginar esta comparação, estava a tentar imaginar esta comparação de preços. Pelo que eu percebi... Não, aqui
conseguia Aqui ter não. alterar, não é? Pelo que eu percebi, ias escolher a segunda entidade do cliente. Aqui. Sim. Ok, desculpa. Então foi isso que eu não percebi. Ok, sim. Pois então acho que faz sentido, quanto muito aqui atrás, colocar logo mais do que uma opção, se o cliente a mencionou. Certo, então Que é vou para colocar- garantir logo a disponibilização da vaga certa. Certo. Então, aqui na prática, quando eu fizer inicialmente a validação da FR, questiono logo o utilizador se quer pesquisar para se tem outra FR e adiciono logo aqui a segunda FR. Assim, quando fizermos a pesquisa das vagas, já conseguimos perceber se a vaga existe para as duas FRs ou não. Pronto. E aqui sim, depois já conseguimos também fazer a comparação dos preços das duas FRs sem ter que estar aqui a inserir a segunda, o que já inserimos atrás. Ok? Pronto, faz então a comparação do preço e, por fim, faz a efetivação da marcação. Ao fazer a efetivação da marcação, é gerado o aviso de marcação e também o questionário caso se aplique. Okay? Depois, no caso dos exames, vamos ver que também será as preparações, consentimentos informados. Rita, tenho aqui uma dúvida, que é, quando tu ali naquele passo fazes a identificação do local e unidades, poderás fazer ao mesmo tempo tudo, ou seja, identificas a unidade, o local, identificas o médico logo, portanto podem não ser passos separados, certo? O local e as unidades, no fundo, estava-me a referir à mesma coisa, ou seja, quando eu disse identificação do local, estava-me a referir à identificação da unidade de saúde. Ok, mas não precisas de fazer passos diferentes, pode ser, imagina que o cliente diz logo à partida que quero ir àquela unidade para aquele médico daquela especialidade. Sim, o ecrã é o mesmo, eu tenho vários campos onde eu digo qual é a unidade, qual é a especialidade, qual é o ato, qual é o médico, no mesmo ecrã. E diz-me uma coisa, tu consegues selecionar logo várias, imagina que o cliente quer marcar vários atos. Sim. Consegues à partida marcar logo os vários atos e o sistema dar-te a melhor vaga combinada, digamos assim. A melhor vaga combinada é um gap que está identificado, não existe. Ele, na prática, ele vai-me mostrar as slots para todos os atos que eu selecionei, que posso selecionar vários em simultâneo, e vai mostrar para cada uma delas, de forma separada, a vaga mais próxima, digamos assim. Mas neste momento não está a fazer a melhor combinação entre elas. Não sei se me fiz entender. Neste momento não está a fazer, mas... Se eu tiver dois atos, por exemplo, uma consulta e um exame, eu consigo selecionar os dois logo ao mesmo tempo antes de fazer a pesquisa das vagas. E quando faço a pesquisa das vagas, ele devolve uma vaga para a consulta e para o exame. Mas aquilo que ele vai fazer é mostrar a vaga mais próxima para a consulta e a vaga mais próxima para o exame, independentemente de serem no mesmo dia ou não. Certo. Ou seja, aquela questão da sessão única que vocês têm, penso que é a sessão única, neste momento o sistema não faz. É um gap que está identificado e que tem que passar a fazer na prática. Que, no fundo, em vez de ele sugerir a vaga mais próxima para cada um dos atos de forma isolada, tem que me sugerir a vaga mais próxima para os dois atos em conjunto. Certo. E uma questão, Rita, em relação a marcar o mesmo ato várias vezes. Ou seja, nós temos muito isto para obstetrícia, pediatria, terapia da fala, psicologia, em que há necessidade de fazer logo tipo uma marcação em bloco, não é? Sim. Isso podemos fazer também no sistema atualmente. Okay. Basta que indique qual é o ato, qual é a quantidade, a periodicidade que quero fazer a marcação e o sistema já me consegue fazer essa... Certo. E há algum tipo de detalhe de pesquisa em que possamos colocar, imagina, o cliente diz que quer ir àquela consulta de ortopedia, quer vagas para as quintas de manhã. Eu consigo pesquisar?
A parte do manhã ainda não. É um gap que também está identificado já no fecheirinho, depois vamos corrê-lo, mas eu consigo dizer para as quintas, não consigo dizer se é no período da manhã ou no período da tarde. Essa componente ainda do período horário, consigo ainda selecionar. Depois havia também outro gap que era a combinação de vagas para famílias. Imagina uma mãe que vai com os filhos e escolher também a melhor combinação para várias pessoas. Sim, sim, isso está tudo aqui nos gaps, depois já vamos rever aqui todos os gaps que já estão aqui identificados e depois então, se houver mais algum que não esteja no fecheirinho, nós adicionamos. Ok, é como aqui, como estás aqui a selecionar ou a colocar a cor de laranja aquilo que necessita de desenvolvimento, não é? Ou personal, desculpa. Sim. Se calhar aqui no selecionar vaga pretendida, isto também vai necessitar aqui desses desenvolvimentos, é isso? Sim, ou então, se calhar propriamente aqui na pesquisa das vagas, ou seja, o sistema quando estiver a pesquisar as vagas, vai ter que me devolver a melhor vaga no conjunto dos vários atos que eu selecionei, não isoladamente. Certo. Sim, eventualmente até posso colocar aqui uma indicação. Mesmo a fazer referência. Sim, assim, eu acho que o que temos e o que trabalhamos nos últimos tempos para o Omnicuf, na parte deste agendamento de consultas, né, seria o que nós queríamos aqui. Certo. Sim, mas essas funcionalidades estão aqui todas identificadas no fecheiro, portanto, depois revemos só para garantir que não falta nada que seja relevante. Certo. Ok, então faço a efetivação da marcação, gero então o questionário aviso de marcação e depois temos então este SMS interativo que é o enviado 72 horas antes do ato. Depois aqui, qual é a sugestão? É termos, mediante a resposta que for dada pelo cliente, temos aqui várias ações, ou seja, se o cliente confirmar, então o estado do agendamento passa a estar no estado confirmado, ou seja, automaticamente recebemos a resposta, atualizamos o agendamento para confirmado. Caso o cliente ou não responda ou diga que não confirma, recusa o agendamento, então estes agendamentos vão constar de uma lista de trabalho para ser efetuado aqui um tratamento sobre estes agendamentos. E esse tratamento pode consistir em 3 passos. Tem que haver o contacto com o cliente, neste caso, para todos os agendamentos que aqui estão, e depois, mediante este contacto, aquilo que se faz é a confirmação do agendamento, porque eventualmente o cliente não respondeu, mas ele quer confirmar o agendamento, então confirmamos o agendamento e vamos atualizar o estado da consulta para confirmado, ou então seguimos com o processo de cancelamento, ou seja, o cliente já não pretende efetuar esta marcação nem remarcar e, portanto, vamos cancelar, ou então seguimos com o processo de reagendamento, porque o cliente não tem disponibilidade no dia em que estava agendado, mas pretende fazer o reagendamento da consulta. Eu tenho aqui várias dúvidas, Rita. Sim. Então, o primeiro é, o cliente que confirma, é possível depois em sistema fazer uma extração ou colocar filtros para validar quais são os doentes que estão confirmados? Sim, podemos incluir esse filtro, porque atualmente já conseguimos ter uma lista dos agendamentos e é visível nessa lista o estado do agendamento, ou seja, se foi confirmado ou não. Certo. O filtro por si não existe, mas é uma questão de se adicionar e isso é possível. Sim, eu ir ao doutor XPTO, não é? Da especialidade de ortopedia e filtrar todos os que estão confirmados para amanhã. Sim. Os que estão confirmados, os que disseram que não e os que não responderam. E outra dúvida tem a ver ali com o cliente que cancela, ou seja, ou que diz que não, que recusa o agendamento, não é? Ali depois dizes que é processo de cancelamento. Este processo de cancelamento no cliente que diz que não é automático.
não é, é o próprio sistema que anula logo a marcação. Sim, na prática então falta aqui um passinho, diria eu, aqui, antes de vir para esta parte de cima, porque efetivamente sim, ele atualiza o estado, ou seja, na prática ele aqui vai atualizar o estado para cancelado, vai cancelar automaticamente a consulta, mas vai também fazer aqui parte desta lista de trabalho. Sim, é o que nós temos já hoje em dia e que é, o cliente diz que não, depois nós é que decidimos internamente se ou a vaga fica logo disponível para outro cliente marcar ou se fica, entre aspas, bloqueada, mas para ser um agendamento, neste caso um secretariado, ir gerir uma lista de espera que tem. Certo. Certo. Então, na prática, o que seria aqui, estava aqui em falta este passinho, que é atualiza estado da consulta para cancelado. Cancelado e lá está, liberta a vaga, depois de conforme, né? Conforme o médico, ou liberta a vaga ou não. Ok, certo. E agora eu estava a pensar que, sim, libertando a vaga, podemos dar aqui continuidade ainda para outro processo, que é a de ele, quando ele me liberta a vaga, sugerir a colocação de outro cliente nessa vaga. Sim, aí se lá está, se os pedidos, se houver aquela lista de trabalho que já tínhamos falado, não é? Sim, sim. Sim, isso era ótimo, ou seja... Aqui eu até vou aqui adicionar já só rapidamente para ficar já registado, que aqui é, no fundo, a questão se liberta a vaga ou não. Certo. Libertar sugere... Sim, se o sistema conseguisse ir à lista de trabalho do médico, não é? Ver os que estão em espera, não é? Para agendamento e pegar o mais antigo. Uhum. Ou até esses pedidos de marcação estarem logo tipificados com urgente ou não urgente, não sei. Certo. Sendo que essas urgências são muito subjetivas, vista pelo médico. Porque o cliente, quando liga, é sempre urgente, não é? Certo. Ok. Pronto, eu depois já ponho isto mais direitinho, mas é só para ficar aqui esta parte. Ok. Pronto. E é por médico que eu vou configurar se liberta ou não liberta a vaga. Certo, sim. E se não libertar... É por... Diz. Se não libertar, o que é que acontece? Ou seja, na prática aquela slot está cancelada, mas não me liberta. E o que é que eu depois vou fazer com ela? Neste caso, seria gerar um pedido de trabalho à equipa de back-office para agendar os que estão pendentes de marcação. Mas isso só se o médico tiver uma lista de espera associada, certo, Tiago? Certo, sim. Ok. Sim, os que têm a agenda gerida na unidade. Ok. Tiago, porque é que nós estamos a partir do pressuposto que não há forma de automatizar algum tipo de regras de lista de espera? Ou seja, nós estamos a manter o processo de atribuição manual ou de gestão manual das listas de espera. Não estávamos aqui a ver de ir à lista de espera do médico e sugerir a marcação logo do que tivesse há mais tempo em lista de espera. Ok. Mas eu tinha ficado de validar se realmente nós hoje em dia já temos este conceito de lista de espera. O nosso sistema já tem, não é totalmente funcional e daí não o utilizarmos. Qual é que é o critério que usa, Isabela? É o primeiro a entrar? É só antiguidade na lista de espera ou tem alguma flexibilidade de critérios? Nós temos uma lista de espera, mas depois o sistema não vai buscar, não faltam-lhe esses critérios que mencionas. Não dá para tipificar como urgente, ou faltam-lhe estes critérios, daí não se utilizar. E faz sentido manter realmente uma lista de espera com critérios e não ficar mais uma vez dependente da unidade. O que é que vocês têm nisto, Rita? O que é que a solução já oferece na lista de espera? nós temos a lista de espera, existe, mas neste momento não há esta sugestão automática para quando se liberta uma vaca. A lista de espera é uma lista de nomes? Depois tem que ser gerida manualmente?
É uma lista com pedidos de agendamento, onde já vem lá qual é o serviço, qual é o ato médico. No limite pode dizer qual é o médico que se pretende agendar, é opcional, não é obrigatório, e aquilo que tenho que fazer basicamente é pegar nesse pedido e pesquisar vagas, praticamente. Ou seja, podemos até ver aqui. Mas é um processo. Não percebi agora, Mafalda. Se houvesse vagas, eu não tinha uma lista de espera. Eu preciso de vagar, senão estás a nos parar a Vagas? iniciar. Depois vês. Está em lista de espera porque não há vagas. Não, pode ser por não haver vagas e o administrativo manualmente insere o cliente na lista de espera, mas também pode ser porque o médico fez um pedido de consulta e fica nessa lista, para que depois seja agendado. Então não é o nosso conceito de lista de espera. No fundo, é uma lista de dependentes de agendamento. Estás com alguém? Na prática, o que eu tenho é aqui os pedidos de consulta, onde eu faço aqui uma pesquisa, posso filtrar aqui por serviço, por área, e tenho aqui os clientes que estão pendentes que têm um pedido de consulta e que não foram ainda agendados. E eu basicamente o que faço é selecionar o cliente, posso ver aqui o detalhe do pedido que foi efetuado e deixa-me só selecionar este porque este tem uma agenda aberta, exatamente, pronto, seleciono o cliente e aqui quando eu faço agendamento ele já me disponibiliza logo as vagas porque todos os critérios de seleção antes de pesquisar a vaga já estão inseridos no pedido. Mas Rita, isto é o que a Mafalda está a dizer, que é, normalmente quando temos lista de espera é porque não temos vagas. Ou seja, isto não nos adianta. Lista de trabalho, estás a chamar lista de espera, há uma lista de trabalho de marcações por fazer. Certo, porque imagina, o nosso conceito de lista de espera é o cliente que liga ou que vai ao MyCuf, o médico não tem agenda porque está cheio. E é feito um pedido de extra, ou um pedido, né? Vai para um back-office e depois eles têm que encaixar esses doentes. Neste caso, o que nós queríamos era, nestes clientes que dizem que não vão, em vez de libertar a vaga, nestes que têm agenda com pressão, não é? Ia beber esta lista de espera, o que tivesse há mais tempo nessa lista de espera, era encaixar numa vaga de um cliente que disse que não ia. Isso é o ideal. Certo. Não sei se me fiz entender. Porque este conceito que estás aqui a apresentar, nós quando pegamos num doente que está em lista de espera, se formos pesquisar isto, não aparece vagas, porque já não apareceu quando ele também tentou marcar, não é? O que é que hoje acontece no nosso sistema? Não acontece porque não deixamos de utilizar esta funcionalidade, mas o que é que poderia acontecer? O que é que teria que acontecer? Médicos com lista de espera associada e que nós identificamos como tal, qualquer vaga que ficasse disponível estava sempre cativa. Este médico tinha as agendas definidas, mas cativas. Depois haveria sempre um back-office, fosse ele onde fosse, que tinha que criar a sua lista de trabalho, a sua lista de extras e manualmente ir buscar um daqueles casos, validar se havia vagas disponíveis ou não, disponíveis mas cativas, portanto não está disponível para toda a gente marcar, e depois colocar esses ditos clientes ocupar essas vagas. Isto não se mostrou funcional porque o médico nunca tinha esta agenda disponível nos canais todos. Porque a agenda estava cativa, lá está, pela lista de espera. Depois obrigava a que houvesse um back-office a gerir manualmente esta lista de clientes a agendar e daí não ser utilizado. A avançar para isto tem que ser um processo muito automatizado, não tem que haver um cliente, não tem que haver um back-office a gerir estas marcações, a agenda não deve estar cativa, o automatismo tem que ser, um cliente cancelou, a primeira ação do sistema é ver se tem lista de espera e ocupar. Se não tiver, disponibiliza a vaga para quem quer que seja. Pelo menos vejo as coisas desta forma. Certo. Sim, no fundo, esta lista que eu estou a mostrar são listas de pedidos que podem ser feitos pelo médico ou de um pedido manual, digamos assim, que na prática até pode deixar de ser um pedido manual, mas ser uma introdução de
quando o sistema não mostrar vagas, ele questionar, quer colocar o cliente em lista de espera, e se eu disser que sim, ele vai incluir nesta lista. E que eventualmente podemos caracterizar os pedidos de duas formas, que são identificar os que estão aqui nesta lista porque não conseguiram uma vaga, ou aqueles que são simplesmente um pedido e que estão a aguardar o agendamento. Eu não percebi o segundo ponto, Rita. Então, aquilo que eu estava a referir é esta lista, na prática, atualmente, é uma lista que é alimentada através dos pedidos que os médicos fazem para consulta ou de pedidos manuais que o próprio administrativo faz. Pronto, neste caso, a ideia seria deixar de ser um pedido manual que o administrativo faz, mas quando eu estou a fazer um agendamento e não tenho uma vaga, o próprio sistema me sugerir, quer colocar o cliente em lista de espera, e eu digo que sim, e ele automaticamente vai me incorporar nesta lista. Ok? E depois, então, haver uma distinção entre cada um dos pedidos, que é os pedidos feitos pelo médico e os pedidos para os quais não havia uma slot e o cliente está em espera, basicamente. Certo. Faz-vos sentido? Sim, ainda que temos que pensar num fluxo para os clientes não estarem ad eterna à espera de uma resposta, acho eu. Porque imagina, pode haver casos onde eu estou lá nessa lista de espera, não é? E fica a aguardar. Não liberta vaga nenhuma, não é? Há médicos que a pressão é tal na agenda que acho que depois convém dizer, não sei, haver um automatismo para... não sei. E estamos a pensar só na forma de colocar o cliente em lista de espera e depois e o resto do processo. É porque colocar em lista de espera parece-me bem. Portanto, o operador no contact center ou o colaborador na unidade está a fazer uma marcação, ou até o médico está a tentar fazer uma marcação, não tem vaga, o sistema questiona se quer ficar em lista de espera e fica em lista de espera. O após, uma das opções seria esta de que sempre que eu faço um cancelamento ou um reagendamento, liberto uma vaga, ele vai sugerir estes clientes que estão a aguardar a vaga. Não é? Mas essa é a obrigação de um colaborador. Ir lá validar a obrigação de um colaborador. Tem que haver alguém a ir a essa lista de espera e alocar essas pessoas à vaga que ficou disponível. Ou o sistema faz isso... Não, o próprio sistema iria sugerir. Ou seja, eu no momento que estou a fazer um cancelamento de um agendamento ou um reagendamento, estou a libertar uma vaga e o próprio sistema vai-me sugerir, não existe agora, é um gap que está identificado, uma melhoria que eu tinha aqui para... Isso era a otimização das agendas, sim. E no momento em que eu estou a cancelar ou reagendar, ele está-me a libertar uma vaga e o sistema, depois temos que definir quais são os critérios para ele me indicar qual é aquele que me vai sugerir, qual é o cliente que ele me vai sugerir, mas com base nos pedidos que eu tenho em lista de espera, para aquelas condições que eu acabei de cancelar ou reagendar, ele vai-me sugerir um cliente para colocar naquela slot que acabou de ser libertada. Certo. Pronto, e depois havia o terceiro passo, ou seja, haviam esses dois passos e depois havia um terceiro, que era aquele que o Tiago estava a pôr aqui para discussão, que é, imagina que o médico não tem agenda e, portanto, automaticamente ele iria para a lista de espera, à espera que viesse uma vaga, mas até quando é que ele ia ficar à espera? Porque se o médico nunca tem vagas e, entretanto, vão sendo agendadas outras consultas para outros clientes, este cliente não pode ficar ad eterno à espera de uma vaga, não é? Sim, sim. Tem que haver aí uma regra qualquer que defina que a certa altura esse cliente... No máximo enviávamos um SMS a dizer do estilo o doutor XPTO no momento não tem vaga, deseja ser contactado para marcar nova consulta para outro médico da especialidade. Sim. Também não estamos a prever. Eu diria antes questionar se quer permanecer em lista de espera, permanecer ou não em lista de espera. Mas antes disto também, há uma terceira, ou se calhar sou eu que não estou a ver bem isto,
Portanto, vamos criar uma lista de espera, o sistema vai nos questionar, vai informar o colaborador que há uma vaga em aberto, quer alocar o cliente que está à lista de espera, eu vou dizer que sim, e o cliente que faz isto via canais digitais, via MyCuf, por exemplo. Ao cliente não vai ser questionado isto. O que é que fazemos com esta vaga que o cliente via MyCuf Não, isso é o pedido de marcação. Isso deve seguir o caminho que já hoje segue, Isabel. se eu, como cliente MyCuf, anulo a minha consulta daquele médico que tem uma lista de espera? Mas tu no MyCuf não consegues anular. Pois não. Estás Não razão. consegues anular o quê? E agendar, mas que a gente- Diz? Consegues anular marcações, não consegues anular pedidos de marcação. Pronto. Então estava a pensar bem. Então, se eu anular a minha consulta via MyCuf, quem é que vai preencher esta vaga? Então estou a pensar bem ou não, Teresa? Sim. Sim. Eu acho Eu ainda tenho uma dúvida de conceito que vai um bocadinho mais atrás que isso, que é, só podem entrar para a lista de espera se não houver vagas, ou se eu tiver urgência, posso entrar para uma lista de espera, tipo os extras. Ias poder entrar com uma lista de espera. Tipo, eu asseguro a marcação da minha consulta para daqui a 3 meses, mas precisava mesmo de uma mais cedo. Se não conseguir, olha, pronto. Mas quero à mesma estar numa lista de espera com a minha consulta marcada para daqui a 3 meses. Uhum. Sim, faz sentido também, sim. Para dar resposta a isso, na prática, se calhar, em vez do próprio sistema perguntar se quer entrar para a lista de espera, eu ter simplesmente uma opção de colocar o cliente em lista de espera. E não faço, e aí eu consigo fazê-lo caso não tenha vagas, ou caso tenha vagas, mas a vaga que eu tenho é muito distante e o cliente precisa de uma vaga com mais urgência. E aí eu simplesmente ativo clico num botão ou no que for que estiver disponível e digo, eu quero incluir este cliente na lista de espera. E assim também evitamos os pop-ups Nós, por exemplo, no Ecos não temos muito este conceito de estar sempre a mostrar pop-ups, porque às tantas também os utilizadores com tanto pop-up acabam por já não ignorar um bocadinho, e assim é um botãozinho que temos, ou uma funcionalidade no ecrã de marcação em que vamos dizer que vamos incluir aquele doente em lista de espera, independentemente de haver vagas ou não. Mas porquê é que tu queres fazer isso sempre? Eu não quero fazer sempre, eu quero é ter essa possibilidade, quer tenha vagas, quer o sistema me disponibilize. É só para quando tu marcas para daqui a algum tempo que nós parametrizássemos, porque senão corremos o risco de todas as pessoas, eu marco uma consulta para a semana, mas digo que quero já para amanhã, e todos os clientes vão pôr que querem ir para a lista de espera, senão também não temos capacidade depois de gerir esta lista de espera, não sei. Mas por isso é que eu estou a perguntar, não me faz sentido não perguntar ao cliente, em termos de self-service, se ele quer ou não. Eu não vou pô-lo numa lista de espera. Tipo, se eu não tiver uma vaga até daqui a 3 meses, por exemplo, até eu posso pôr proativamente, mas se tiver e se ele me marcar, eu não o vou pôr numa lista de espera, porque eu posso mesmo só querer a consulta para daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, e já estou a marcar. Sim, para também ser gerível. Sim, no limite podemos definir aqui um tempo mínimo para poder colocar o cliente em lista de espera. Sim, faz sentido, sim. Teresa, mas então aqui em termos de negócio o que é que faz mais sentido? Porque depois vai estar parametrizado, há de ter sempre que ser desenvolvido, não é? Diria que faz sentido nós podermos parametrizar um tempo a partir do qual possa fazer sentido nós pormos em lista de espera, desde que esse tempo seja com base na primeira vaga disponível e não com base na marcação que o cliente faz. Com base na primeira vaga disponível? Sim, porque é diferente eu ter uma vaga disponível para daqui a 6 meses ou eu ter um cliente que fez uma marcação para daqui a 6 meses. Eu posso fazer uma marcação para daqui a 6 meses como me apetece. Portanto, eu até podia proativamente pôr um cliente numa lista de espera a dizer-lhe, olha, como só temos vagas para daqui a 6 meses,
entrou para a lista de espera. Se não quiser, carrega aqui, sei lá, ou não queremos pop-ups, sei lá. Mas temos que dar sempre a hipótese do cliente poder não estar lá. Sim, sim, sim. Depois, essa questão que eles estavam a referir da ocupação das vagas, temos que ver se é só por... se é só pela antiguidade com que o cliente entra na lista de espera ou se queremos pôr outros critérios. Se quisermos pôr outros critérios, não sei muito bem como é que os vamos medir. Tipo, talvez se foi pedido do médico, mas se foi pedido do médico não faz sentido. Se foi pedido do médico, marcas como extra e acabou. Marcas o quê? Não percebi. Como extra. Ah. Portanto, sim, diria que a ocupação das vagas que vão sendo libertadas são de acordo com a antiguidade com que a pessoa entrou na lista de espera. A menos que a pessoa nos diga que tem umas preferências diferentes da vaga que foi libertada. Mesmo assim, se a pessoa esteve disponível para estar na lista de espera, duvido que ela esteja muito preocupada com as suas preferências de marcação. Ela quer ir e pronto. Portanto, o que me faz sentido é ser com base na antiguidade. Desculpem lá ter feito o raciocínio alto, mas é mais fácil. Não sei se o Tiago e se a Isabel concordam. Assim, do modo geral, Estou a pensar um bocadinho ainda. Não fiz o raciocínio alto, mas estou a precisar pensar. Eu não sei se aqui não devíamos ter um critério. E qual? Pois. E pior do que qual é como é que asseguras o cumprimento do critério. Queres repetir para eu tentar ver se eu consigo ajudar? Estava a dizer que nós devemos pôr os clientes na lista de espera se nós não conseguirmos apresentar vagas para um X período de tempo em que X deve ser parametrizado. Nós agora podemos achar que 6 meses é razoável, mas depois podemos querer pôr 2 meses ou 15 dias ou whatever. E na verdade esse tempo até devia ser parametrizável no limite por médico, mas vá por especialidade, porque nós podemos ter unidades em que queremos, por exemplo, gastro nas descobertas. Se calhar faz sentido termos um tempo diferente porque nós temos aquela unidade de referência com gastro. E depois estava a dizer que para ir dando vazão à lista de espera devíamos ocupar as vagas tipo FIFO. O primeiro a entrar na lista de espera é o primeiro a ser alocado. Porque estava aqui a pensar na minha cabeça que todos os outros critérios de libertação de lista de espera são difíceis de gerir e de controlar, porque o único que nós conseguimos controlar é se for por pedido do médico, e se for por pedido do médico nós marcamos um extra e o cliente não vai para a lista de espera. Portanto, todos os outros é, se o cliente chorar muito, passa à frente dos outros. O único que eu estava a ver que nós podíamos controlar e que depende do cliente, tinha a ver com as preferências, mas preferências de marcação, tipo, eu gosto mais de ir ao médico a partir das 7 da noite. Mas se eu quisesse muito ir àquele médico, se tivesse que ir às 11 da manhã, ia às 11 da manhã. Portanto, não queria que me passassem à frente só porque eu disse que não queria ir às 11 da manhã. Certo, sim. Eu, o FIFO, First In, First Out, parece-me o mais razoável. Nunca poria isto ao nível do médico. Certo. Tinha isto no limite dos limites, unidade barra ato, mas idealmente só ao nível do ato médico. Isto é transversal para a rede toda. Estás a falar do tempo? Sim, do tempo. Ok. E aqui não valeria a pena, por exemplo, pormos, mesmo que a lógica fosse essa do FIFO, não valeria a pena pormos a possibilidade de haver um pisco qualquer aí, em que dissesse consulta de urgência, porque se calhar, ou seja, eu percebo o que é que estás a dizer, que se calhar é difícil de medir, principalmente porque toda a gente vai dizer, se houver essa possibilidade, ou seja, de dizer que que tem urgência ir à consulta, mas no caso nós nem sequer faríamos a pergunta, aquilo estava lá para se alguém sinalizasse que era uma coisa de urgência, porque é um bocadinho diferente, a pessoa de repente tem um sinal que lhe apareceu e tem mesmo que ir com urgência, do que uma pessoa que está à espera de uma consulta, pronto, fica ali na espera, mas é indiferente se é este mês ou no próximo. Ou seja, a pergunta era se não deveríamos incluir aqui um pisco para urgências. Mas quem é que coloca esse? O cliente? Depois, para ser uma coisa automatizada sem envolver o administrativo, teria que ser. Senão não conseguias tornar o processo automatizado, não é?
Estou a pensar, mas podem dizer o que é que acham também. É só porque, vendo também da parte dos médicos, eles não acham especialmente piada a pessoas, entre aspas, passarem à frente porque dizem que é urgente, mas depois não é, né? Pois por isso é que eu estava a pensar um bocadinho nisso. E realmente, se eu concordo com o urgente, por outro lado, acho que a tendência é depois toda a gente catalogar a sua necessidade como urgente. Claro. Daí eu estar a dizer que estava a pensar um bocadinho sobre este assunto. Se bem que tu não estás propriamente, tu vais ocupar uma vaga que deixou de estar ocupada. Também é verdade, é verdade. Portanto, à partida o médico também quer a sua agenda completa, digo eu. Ou no máximo, eu acho que a única coisa que podíamos pôr aí como critério seria se o cliente já é cliente do médico. Aí se calhar tinha prioridade. Não sei se concordam. Mas se for o médico, tu marcas como extra, não metes na lista de espera. Porque ele deixa. Mas sabemos que os extras ainda assim têm limitações nas agendas também. Os extras dos extras, aqueles extras que nós marcamos à maluca, têm limitação? Não. Sim. Há médicos que dizem que não veem mais do que 2 ou 3 extras ou o que for. Está bem, mas o sistema Permite, limita. permite isto. Quantos é que podes carregar a agenda? Sim, isso está depende da unidade. Há unidades que têm essa parametrização, outras que não. Eu acho que aqui, em traços gerais, acho que já percebemos aqui como é que pode funcionar. A questão aqui é agora, em termos de pormenor e da configuração. Também não podemos, na prática, esquecer que não podemos personalizar aqui estas configurações assim de uma forma também tão fina, porque acaba por poder correr o risco de dar flexibilidade a mais. Não sei se me faz entender. Mas eu acho que na prática poderíamos, tal como a Teresa falou, de sugerir do critério para a sugestão de libertação da vaga ser efetivamente o último, do FIFO, aliás. E depois me gerindo desta forma, na prática também pode acontecer que quando se contacta o cliente da primeira sugestão que o sistema nos deu, até o próprio cliente não pretende essa marcação e ele depois vai gerando novas sugestões, não é? Vai seguindo a lista. Ok, então eu acho que isto pode ficar sob nossa alerta, tentar perceber aqui se queremos pôr mais algum critério e se calhar avançávamos. Ok. Pronto, então voltando só aqui um bocadinho atrás. Aqui só aqui em termos do desenho do processo, aquilo que depois vou aqui adicionar é aqui entre a pesquisa da vaga e a seleção da vaga, digamos assim, é dar a indicação de que se não, caso não haja vagas, ou caso a primeira vaga disponível seja X tempo, X meses para além da data atual, então eu vou ter a opção de colocar o cliente em lista de espera, ok? E depois então aqui nesta área onde eu respondo ao SMS com a indicação de que não vou pretender o agendamento, vai haver então a sugestão, e neste caso vamos para já optar pelo critério do FIF para sugerir um novo cliente para agendamento, ok? Ok, e a lembrar agora de uma outra coisa que tem a ver com os cancelamentos no MyCuf, tal como a Isabel estava a falar. Eu ao libertar no MyCuf, aqui vai haver um risco que é, se eu tiver um agendamento e o cancelar ou reagendar no MyCuf, eu vou libertar uma vaga, ok?
e como sou eu que estou a fazer, o administrativo não vai ter aqui esta sugestão para a ocupação da vaga logo no momento. Qual é o risco aqui? O risco é que logo no momento a seguir algum outro cliente ocupa aquela vaga, pelo MyCUF também, e na prática está a passar à frente daquele que estava em lista de espera. Mas espera aí, desculpa lá que eu se calhar perdi-me. Porquê é que nós estamos a distinguir uma desmarcação/remarcação no MyCUF de uma remarcação/remarcação no outro canal? Se eu ligar para o contact center é a mesma história. Eu não quero que o operador que está em linha no contact center seja avisado que aquela vaga vai ser cativada para uma lista de espera, nem tão pouco. Quero que o operador do contact center seja ele a usar a vaga. Eu quero que isso seja enviado para uma equipa que faz essa análise e essa gestão. Ou então tens um processo automático por trás, mas avisar operadores não. Então, mas era isso que eu estava a dizer. Então vamos automatizar, porque assim como não queremos estar a dar esta responsabilidade nos operadores, também não faz sentido. Estamos a criar constantemente equipas de back-office para isso. Então temos uma lista de espera e temos um automatismo em que a vaga se liberta e vai buscar a primeira ação do sistema, vai buscar o cliente que está em lista de espera. Se não houver clientes, exatamente. Se não houver clientes em lista de espera, Liberta a vaga. Sim. E não há aqui nem operadores, nem back-office, nem nada disso. Certo, eu sou a favor disso. Trabalhar. Mas independentemente do canal, quer que o cliente faça a desmarcação. Sim, daí eu ter levantado o MyCUF. Sim. Ok, certo, está bem. E depois o cliente tem, no fundo, tem a indicação de qual é o agendamento que teve através do SMS, não é? Vai receber a indicação através do SMS. Ele recebe um e-mail. O SMS é só 72 horas antes, mais ou menos, se for o interativo, e 24 horas antes, se for o de lembrete. Certo, o aviso de marcação, não é? E ele só recebe o e-mail se tiver e-mail na ficha. Sim, depois entra aqui no fluxo do efetivação da marcação. Depois volta aqui outra vez a este ponto. Certo, exatamente. Ok. Então, penso que assim já faz mais sentido. Ok, então em traços gerais penso que está alinhado, depois vou ter só que redesenhar aqui o processo, tendo em conta estas alterações. Pronto, então aqui vou só passar para vos mostrar em termos de sistema como é que é feito um agendamento. Basicamente eu venho aqui à área de agendamento, o cliente já selecionado, e atualmente os critérios que eu tenho é a unidade, que neste momento, conforme está, eu só consigo selecionar uma a uma, mas a ideia é que possa ter uma seleção múltipla, ou seja, através de seleção múltipla, poder pesquisar para todas as unidades ou para aquelas que eu pretender. Portanto, tal como falámos há bocadinho, eu posso colocar por defeito já todas as unidades selecionadas, e fazer a pesquisa para todas, caso não queira todas, retirar aquelas que eu não pretendo. Depois aqui o serviço. Aqui, tal como falámos, eu posso selecionar mais do que um serviço, ou seja, por exemplo, eu vou querer agendar uma consulta de cardiologia, e vou selecionar cardiologia, e vou querer selecionar também uma de medicina geral. Esta partida se calhar não faz muito sentido, mas é só um exemplo. Selecionei a cardiologia, selecionei a consulta de medicina geral. E depois aqui nos atos, eu vou selecionar para a cardiologia, vou dizer que quero, por exemplo, uma consulta subsequente, mas para a medicina geral eu quero uma consulta de especialidade. Pronto, estes atos é o que o sistema está configurado. Para além disto, isto são os 2 campos obrigatórios para eu fazer uma pesquisa, ou seja, eu aqui podia já fazer a pesquisa e podíamos já retornar a cada uma das vagas dos atos que eu selecionei. Pronto, e aqui, como eu estava a falar há bocado, aquilo que o sistema me sugere, aqui a azul são as sugestões que o sistema dá, ele está-me a sugerir a vaga mais próxima para cada um dos atos de forma isolada, que era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Pronto, o objetivo é que no futuro ele faça esta sugestão, mas com base nos 2 atos ou nos vários atos que eu estou a selecionar, para evitar ao máximo que o cliente vá mais do que um dia à unidade, ou até mesmo que no mesmo dia vá de manhã e depois ao final do dia. Ou seja, otimizar aqui a pesquisa das vagas. Okay? Pronto, o sistema então sugere estas 2 vagas, eu no limite posso aceitar estas 2 ou posso alterar para outra slot,
eventualmente possa ainda alterar o dia. Ou seja, aqui também outra melhoria que vamos fazer é esta visão esta visão de dia a dia que temos atualmente, vamos passar a ter em visão ou semanal ou mensal, ou seja, o cliente vai ter a possibilidade de ter uma vista semanal ou mensal, para ter aqui uma visão mais alargada das slots. Oh, Rita, desculpa lá, como é que tu alteras a pessoa? A pessoa está aqui. Sim, e como é que eu sei qual das duas atos que me estás a mostrar é que é para qual pessoa? São os dois para a mesma pessoa sempre. Não dá para escolher pessoas diferentes? Neste momento não. Ok. Das opções que tenho aqui também de gap no fecheirinho, que é eu poder marcar em simultâneo para mais do que uma pessoa. E só consigo, voltando um bocadinho atrás, quando estavas na pesquisa, tens que pôr sempre a especialidade e o ato. Não consegues ir logo diretamente ao ato. Não, tenho que pôr sempre a especialidade. É que eu quero pesquisar uma vaga de um eletrocardiograma, um ECG. Não consigo começar a escrever ECG e aparecer logo o ECG. Não, neste momento não. Tenho que sempre que pôr o serviço primeiro e depois o ato. Ok. Isso também diria que seria um gap para nós, acho eu. Isto porque, vendo na lógica até do contact center e das unidades, os clientes, por exemplo, ligam, quero marcar um eletroencefalograma, quero marcar um estudo do sono. Até porque depois temos agendas onde num sítio está agendado numa especialidade, não está noutra. Vai ao encontro daquilo que a Sónia Pires tinha falado na imagiologia. Por exemplo, uma ginecológica, tanto há médicos ginecologistas a fazer, como há médicos imagiologistas. Se nós formos pela especialidade, estamos logo a fazer aqui um primeiro filtro que nos invalida ter as vagas todas disponíveis, as opções todas disponíveis. E depois, na prática, vamos supor que há um ato que é feito em dois serviços diferentes. Na prática, depois o que ele vai fazer é pesquisar vagas para todas as agendas que têm aquele ato, independentemente do serviço. É isso que... Exato. Sim. E não há problema nenhum em não agendar o ato para um serviço que não pode ser aquele, ou isso não se põe. Ou qualquer um dos dois serviços é válido para fazer aquele ato. Ou seja, na prática, perceber porque é que há esta distinção, porque é que há dois atos no mesmo serviço. É assim, no caso da ginecologia... Não há apenas serviços, aliás. No caso da ecografia ginecológica, penso que seja só no HCD por enquanto, mas porque temos como se fossem unidades, ou seja, é a mesma unidade hospitalar, mas são serviços distintos e até em edifícios distintos. Em que uma cliente vai fazer uma ecoginecológica, pode fazê-lo com o médico da ginecologia obstetrícia ou também pode fazê-lo no serviço de radiologia. Certo. Imagina, a médica... É diferente ele fazer num sítio ou noutro? Não é diferente. Normalmente tem a ver com... imagina, a Rita sai da consulta de ginecologia e a médica passa essa ecografia e diz logo, olha, esta ecografia é para fazer aqui no serviço de ginecologia. E no balcão, agenda associada ao serviço de ginecologia e não associada ao serviço de imagiologia. Mas então, nesse caso, no balcão eles têm sempre que colocar o serviço primeiro, porque senão correm o risco de estar a se meterem só o ato, de poderem agendar para outro serviço, que não o de ginecologia. Vou dar outro exemplo. Eu no MyCUF, eu enquanto cliente, não tenho que saber que uma consulta antitabágica está dentro da especialidade Y. Eu quero marcar uma consulta antitabágica, assim como quero marcar uma consulta anti-aging. E na minha cabeça pode fazer sentido que isso está dentro da dermatologia, porque para mim a idade é ter rugas e cabelos brancos, mas na verdade pode estar dentro da medicina interna, porque pode ter a ver com a forma como o teu sistema todo está integrado e gera as suas partes diferentes do corpo. Ou pode estar dentro de outra especialidade qualquer, cujo médico anestesista tirou a especialidade anti-aging. Portanto, o cliente não tem que saber. Sim, faz sentido. A minha única questão era perceber se é completamente indiferente eu agendar um ato, não sabendo qual é o serviço, agendar um ato no serviço A e deveria ter sido no serviço B, não sei se... Em termos de sistema é completamente indiferente. Funcionalmente pode ter diferenças, mas essas diferenças estão afetas ao médico. E havendo essas diferenças, a pessoa que está a marcar sabe qual é que é o médico que quer e aí vai pelo médico e o médico devolve-lhe o serviço, porque tu não tens o mesmo médico a fazer o mesmo ato em serviços diferentes. Ok.
Ok, eu vou anotar aqui essa questão de poder pesquisar vagas sem a indicação do serviço, não é? Ok. Mas é assim, mas eu também, pelo aquilo que eu estou a perceber, tu escolherias o ato e depois ele automaticamente fazia-te a seleção, ou no campo tu poderias vir a selecionar a especialidade, o serviço. Podes selecionar, mas ninguém te obriga. Sim, Isso, mas não é, a primeira seleção seria o ato. Que é isso que não é possível ao dia de hoje. Podes selecionar o ato como primeira seleção e nunca vir a selecionar o serviço. Podes só fazer pesquisar vagas. E, na verdade, ele pode devolver vagas para os 2 ou para os 3 serviços onde aquele ato existe. O que vai determinar o serviço é depois a tua escolha da vaga, que pode ser pelo médico ou não. Certo. Ok, então basicamente estava a dizer que a ideia é ter aqui uma visão semanal ou mensal. Atualmente aquilo que existe é uma visão diária, no entanto, eu através desta opção posso pesquisar vagas noutros dias diferentes. Por exemplo, selecionar aqui o dia 16 e ele automaticamente muda-me aqui o dia para 16 e mostra-me as vagas do dia 16, ok? Pronto, então eu tenho os 2 atos selecionados e para confirmar a seleção das vagas basta-me colocar aqui em programar, agendar, e ele neste momento mostra aqui esta confirmação. Pronto, esta confirmação dos agendamentos, na prática pode existir e deverá existir no futuro, mas sem esta parte aqui final, porque esta parte final, na prática, o que eu estou a fazer é confirmar a entidade, ou seja, aquele passo que logo no nosso desenho estava no início e que faz sentido que esteja no início, não é? Porque antes de pesquisar as vagas, é que eu tenho que saber qual é a entidade financeira responsável que vai estar associada a cada, aos atos que eu vou agendar, não aqui nesta parte final, ok? Portanto, a ideia seria que esta parte aqui de baixo, onde eu vou indicar os dados do seguro, para já, em primeiro lugar, que venha já selecionado com o seguro do cliente e caso ele queira alterar ou queira adicionar um novo, então que altere ou tenha aqui a opção de adicionar mais um outro seguro para fazer a tal comparação que falámos há pouco, ok? Pronto, aqui neste resumo final, aqui também temos aqui a indicação de que estamos a agendar um ato, mas nestes dias este cliente já tem atos também agendados. Ele dá-nos o alerta e aqui o detalhe com a indicação da data e hora do agendamento que este cliente já tem, ok? Pronto, e depois faria a confirmação, só que introduzir um seguro. E confirmar. E quando faço a confirmação, ele envia, neste caso, o que está configurado é o envio do SMS e do e-mail com o aviso de marcação e caso haja outra documentação que seja necessária, também será configurado para o envio. Okay? Depois tenho aqui outras opções que, por exemplo, se eu agora pretender fazer mais uma marcação para este doente novamente, eu posso colocar aqui o serviço novamente, vou colocar o ato médico, posso eventualmente, eu não falei há pouco, mas posso, para além do serviço e ato médico, selecionar a agenda ou selecionar o médico para o qual eu quero agendar, ok? Depois, para além disso, aqui é aquela questão de eu querer fazer agendamento de um ato com várias sessões. E aqui eu vou dizer que quero 3 sessões, em que, por exemplo, é às terças-feiras, em que quero que seja sempre às terças-feiras. E eu, quando fizer a pesquisa, ele vai-me então sugerir as terças-feiras, ou seja, aqui eu vou ter aqui todas
as sessões que eu pedi para agendar às terças-feiras. Ok? Da mesma forma que eu poderia apenas dizer que quero o ato, que não vai ser um ato periódico, neste caso, vai apenas ser feito uma única vez, mas que quero pesquisar vagas só para a quinta-feira, por exemplo. Ok? E ele, quando eu faço aqui a pesquisa, ele vai-me retornar aqui só a quinta-feira, a primeira quinta-feira disponível. Pronto, aquilo que falámos há pouco e que neste momento não existe é o horário. É eu poder dizer que quero à quinta-feira no período das 18 às 20, por exemplo. Okay? Pronto, passando aqui então para o nosso fecheirinho dos gaps. Basicamente, aquilo que nós já identificámos como gaps antes da sessão foi aqui a componente da associação do médico, ou seja, com base no histórico, o sistema e associar automaticamente o médico no momento do agendamento. Okay? Aquilo que falamos há pouco, se eu já tiver um episódio anterior para o mesmo serviço de médico, o sistema vai sugerir o interveniente. Depois aqui a parte da identificação da FR, ou seja, identificar ou validar a FR antes da pesquisa de vagas, e aqui vou incluir poder adicionar FRs, do que falámos há pouco. Depois aqui, pesquisa de vagas extra, possibilidade de poder pesquisar extras, ou seja, se eu quiser mesmo só ver agendas que tenham slots de extra, poder fazer essa pesquisa. No fundo, foi o que falámos numa das sessões também, que vocês atualmente não conseguem fazer, só conseguem para aquele ato que criaram com o tracinho e tudo mais, certo? Certo. Ok. Pronto, depois temos aqui a parte da criação da lista de trabalho com os agendamentos cujo SMS interativo não foi respondido ou foi recusado, que foi aquilo que também vimos no processo, que não existe, mas que será criada então uma lista de trabalho com esses agendamentos. Depois temos aqui a possibilidade de consultar o preço dos atos e fazer a comparação no momento do agendamento. Depois temos aquela questão que também falámos há pouco, das marcações conjuntas para mais do que um cliente, numa única pesquisa de vagas, ou seja, eu poder selecionar não só um cliente, mas vários, e depois selecionar os atos e pesquisar vagas em simultâneo para os vários clientes que eu selecionei. Pronto, depois esta questão é que eu falei ainda agora, da visualização das slots, em vez de ser dia a dia, ser aqui numa visão semanal ou mensal. Depois, a possibilidade de sugerir vagas para outras unidades. Aqui podemos, eu diria que para geolocalização, se calhar nesta primeira fase, se calhar não é tão realista, mas podemos, no fundo, agrupar as unidades, tentar, de alguma forma, dizer quais são as unidades que devem estar agrupadas e para as quais ele vai sugerir vagas através do agrupamento que se fez. Ok, depois aqui um outro ponto, que é sempre que o sistema não devolve vagas, deve ser indicado qual o motivo, ou seja, na prática o administrativo tem que ter a percepção de porque é que não existe vagas, se é porque há uma restrição da entidade, se é porque pela idade, se é whatever, o que for, ok? Para o administrativo poder, no fundo, passar essa informação ao cliente. E esta incompatibilidade deve ser antes, lá está, da vaga, ou seja, certo? Sim, neste caso aqui não é quando eu faço... Não, nem sequer disponibiliza vagas, sim. É isso, não é? Certo. Ok, depois temos aqui a questão das primeiras vezes e subsequentes, porque atualmente o sistema não faz de forma... Desculpem. Não devolve vagas em que situações? Quando as rubricas entre elas são incompatíveis? Sim, por exemplo, em vez de ser no final... Tem que devolver vagas.
podem não as deixar marcar na mesma data, porque elas são incompatíveis se forem na mesma data ou sem algum tempo entre elas. Não, aqui a ideia era, quando eu não tenho mesmo vagas, vamos supor que eu estou a tentar agendar uma consulta de cardiologia para um ADSE e não há para o médico X e o médico X não vê ADSE. E não no, Ok. a ideia é essa, é eu saber que não há Distinção e vaga. não incompatibilidade, é isso? Sim. Ok. Desculpa. Não tem mal. Depois aqui, em relação às primeiras vezes e subsequentes, é o sistema de forma inteligente e com base no histórico, perceber se aquela consulta que eu estou a agendar é uma primeira vez ou uma subsequente, que atualmente o ECOS não faz esta distinção. Faz, mas tem que ser o próprio administrativo marcar uma subsequente ou uma primeira vez. Depois, possibilidade de pesquisar vagas para mais do que uma unidade em simultâneo, pronto, foi aquilo que já vimos. Neste momento eu posso alterar a unidade, mas não consigo selecionar várias. Aqui é ter a possibilidade de selecionar várias unidades. Pesquisar de forma única a melhor combinação de vagas para os dados selecionados. Pronto, aqui é a questão da sessão única, que falámos também já há pouco. Ele, em vez de sugerir de forma isolada a melhor vaga, terá que sugerir a melhor vaga para o conjunto dos atos que estiverem selecionados. Isabel, corrige-me se eu estiver enganada, isto é mais do que corrigir, do que sugerir a melhor vaga, isto é uma lógica de otimização de tempos, ou não? Estou a ler. Sempre que existem pedidos de agendamento pendente. Não, é sim, é sim. É cima. O conceito de ação única não é só sugerir vagas adjacentes, é uma otimização de tempo. A sessão única, esta expressão hoje em dia é utilizada muito mais para a imagiologia. Sim. Eu, em vez de ter que procurar 4 vagas, porque são 4 raios-x, ele agrupa-me tudo e dá-me a sessão única para aquele conjunto de atos. Para consultas isto não se aplica tanto, pode sugerir a melhor opção, não a sessão única. Ok, então sessão única será para esta questão em que ele vai otimizar o tempo, mas também há a opção de eu, por exemplo, querer marcar uma consulta e um exame e querer fazer de forma sequencial. Isso? Aí chamamos de melhor vaga. Mesmo a melhor vaga, ok. Nós chamamos a melhor combinação. Obviamente, a melhor vaga, que é a vaga mais próxima, não te importas não fazer tudo no mesmo dia, o melhor o slot mais rápido. Depois tens o conceito de melhor combinação, que é para um conjunto de atos, para consultas sobretudo, ou consultas e exames, tu queres minimizar as tuas deslocações à unidade, portanto, queres calcular tudo, e depois tens este conceito que não é o conceito de sessão única, pelo menos não é o nosso conceito de sessão única, que é uma otimização de tempo, que é basicamente o que está subjacente a isto, é tu dizer que 4 atos realizados para a mesma pessoa demoram menos do que os 4 atos realizados para 4 pessoas distintas. Por isso isto é muito usado em exames. A preparação das pessoas, do despir, do vestir, etc., acaba por reduzir tempo. Certo, ok. Eu não sei, eu estava a ouvir mal, Mafalda, eu não percebi se havia mais alguma. A sessão única, a otimização do tempo, a melhor vaga, que é a otimização das deslocações do cliente à unidade. Não sei se... E a vaga mais próxima. É a próxima vaga, o conceito de próxima vaga, que é tu deves ser capaz, para cada pedido de marcação, entende-se para cada tentativa de marcação, tu indicar, acho que há aqui 2 coisas. Uma é, a sessão única é uma decisão de sistema, uma decisão parametrizada por nós da Mel e não uma preferência do cliente. Certo. Portanto, o conceito de melhor combinação ou de vaga mais é uma preferência do cliente. Certo. Não é? Eu acho que são 2 níveis de funcionalidades distintas. Ok. Sim, a melhor vaga, no fundo, é aquilo que o ECO já faz atualmente, não é? Que é sugerir a vaga disponível, e aí, nesse caso, de forma isolada, não é? Porque vamos imaginar que são atos de
que eu estou a agendar 2 atos totalmente independentes e que há um deles que o cliente tem efetivamente muita urgência e que ele prefere vir 2 vezes à unidade, mas que aquele que tem urgência ser agendado de forma mais rápida, do que estar a vir só uma vez à unidade, mas ter que esperar mais tempo para vir à consulta, não é? Ok, depois temos então, sempre que existem pedidos de agendamento pendentes para o cliente em contexto, o sistema deve sugerir o agendamento com base no pedido pendente. Ok, este era logo o início do nosso processo que vimos, que é quando eu vou iniciar o agendamento, caso hajam pedidos pendentes, o sistema vai-me sugerir a associação desse pedido, ou desses pedidos, se houver mais do que um, ao agendamento que eu vou efetuar. Depois, possibilidade de adicionar o período horário com filtros de pesquisa de vagas, ou seja, aquilo que referimos há pouco. Neste momento eu consigo indicar qual é o dia preferencial, mas não consigo indicar qual é o período horário preferencial do cliente. Depois temos aqui a possibilidade de identificar slots extra, e esta questão põe-se porquê? Porque neste momento o ECOS permite o agendamento extra, mas para fazer o agendamento extra tem que ser o próprio administrativo a saber que existe uma extra naquele dia ou naquela agenda e forçar o agendamento. Não é o sistema que indica que, atenção, não há vagas normais, mas podes marcar uma extra. Okay? E aqui é fazer esta melhoria também. Depois este foi o que adicionei ainda há pouco, que é para filtrar a lista de trabalho para agendamentos confirmados, que era aquela questão também que o Tiago falou há pouquinho, em que podíamos ter uma visibilidade de todos os agendamentos que estão confirmados. Temos neste momento a lista de trabalho, não existe esse filtro, na prática é adicionar esse filtro para podermos ter visibilidade de tudo o que está confirmado. Ok, depois vou incluir aqui também algumas das opções que falámos hoje, nomeadamente que é a questão de poder incluir o cliente em lista de espera, a componente também da sugestão de agendamentos sempre que é libertada uma vaga, quer seja por cancelamento, a sugestão, o agendamento, sempre que é libertada uma vaga, quer seja por cancelamento ou por reagendamento, e também a possibilidade de pesquisar vagas sem inserir o serviço, apenas com o ato médico. Ok? Ok, deixa-me só fazer uma pergunta em relação aos reagendamentos e aos cancelamentos. Nós recolhemos um motivo disso ou não? Ou seja, quando eu estou mexendo no sistema, e quero desmarcar uma consulta, eu administrativo, eu digo qual é que é o motivo de estar a desmarcar? Sim, sim. Ok, outra pergunta. Eu tenho outra pergunta. Eu tenho eu estou a ouvir muito mal. De desmarcação iniciativa do cliente. Como é que eu faço essa distinção? Não ouvimos, Teresa. Teresa, deixamos-te ouvir. Desculpa. Estou? Já me ouvem? Sim, podes repetir, por favor. Sim, estava a perguntar como é que nós distinguimos se a desmarcação é feita por iniciativa da CUF ou por iniciativa do cliente. Na prática é um motivo. Através do motivo que selecionas neste momento, um dos motivos pode ser a pedido do cliente e outro motivo ser a indisponibilidade do médico. Então, e se eu cancelar todas as consultas porque fiz um bloqueio de agenda e digo que o médico não vai dar consulta naquele dia, tem que pôr o motivo 1 a 1 ou ele assume um motivo que é por iniciativa da CUF automaticamente? Logo no momento que estás a fazer esse reagendamento massivo, vais indicar qual é o motivo e ele assume para todos os reagendamentos. Ok, obrigada. Eu tinha pensado na sessão da manhã ver essa parte dos reagendamentos massivos, dos cancelamentos, dos reagendamentos sem ser massivos. Ok, desculpa lá ter-me antecipado. Não tem problema.
Pronto, basicamente em termos aqui de documentação, temos então os avisos de marcação, os questionários, os inquéritos e outra documentação administrativa que possa ser relevante. Depois, aqui temos, quando for a parte dos exames, teremos adicionalmente as preparações, os consentimentos informados, mas aqui em termos de consulta externa, de consulta, aliás, são estes os documentos que temos identificados. Ok? Pronto, não sei se há aqui algum ponto que não tenha referido e que tenhamos falado e que depois não tenha refletido aqui no fecheiro dos gaps, ou que não tenhamos falado e que achem que faça sentido. Eu tenho aqui uma questão que é relativa às regras de marcação. As restrições por entidade, restrições por idade, etc. Isso seria importante ver também aquilo que vai estar depois espelhado no ECOS. Uhum. Sim, a parte da configuração das agendas, temos depois aquelas sessões finais em que depois aí vamos analisar todas essa componente de restrições e na prática a configuração geral das agendas. Ok. Ok. Então, se não houver aqui mais nenhuma sugestão, era o que tínhamos para a sessão de hoje. Qual é que é a agenda para amanhã, Rita? Para amanhã, o que eu tinha pensado era ver reagendamentos, cancelamentos, reagendamentos em massa, massivos, ver essa componente. Se calhar não vai ser, eu penso que temos 3 horas agendado, não sei se será necessário, não são processos assim muito extensos. Vamos ver. Sim, temos 2h30. Iniciamos às 2h30 e depois acabamos mais cedo, provavelmente. Sim. Ok, então não há mais temas que queiram levantar? Da minha parte, não. Que eu me lembro também não tenho mais nada. Então acho que podemos acabar, Rita. Obrigado, até amanhã. Obrigada. Obrigada, até amanhã.